Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um episódio da Viver Consciente Podcast. E eu quero trazer hoje você para um universo novo. Tô aqui com a Denise Nunes e ela vai falar pra gente um pouquinho do universo das doenças raras. Dê, me fala um pouco como é esse universo de doenças raras. Olha, Mônica, doenças raras é um universo à parte, né? Eu costumo dizer. Primeiro porque é raro, né? Mas para quem tá vivendo não é raro. É um mundo paralelo, não? É um mundo paralelo, na verdade, exatamente. Porque não é raro para quem vive o dia a dia, né? Primeiro que você tem uma jornada muito longa para chegar ao diagnóstico e é uma jornada muito fragmentada, né? Então, às vezes os pacientes sentem algumas coisas muito inespecíficas que acaba confundindo os profissionais de saúde ali em dar um direcionamento para aquele diagnóstico. Então tem muitas idas e vindas, muita mudança de especialidades, enfim. Fica aquele ponto de interrogação por muito tempo, é isso, né? Que eu ia comentar. Deve ter muitas perguntas sem respostas, não? Inicialmente, muitas, né? Até encaixar. Porque às vezes a gente tem um diagnóstico que está dentro do que é mais comum, já é difícil você ter um direcionamento. Exato, né? Exatamente. Eu tive uma situação com a Liana, por exemplo, que a solução era um espessante, mas a gente demorou quase um ano para chegar nessa solução. Exato. Eu imagino quem está nesse universo. Exatamente. Primeiro é a questão de ter o diagnóstico correto. Depois vem a questão do tratamento, que é um outro desafio, né? Isso quando no meio do caminho você não tem um diagnóstico que não é o correto, né? E aí você acaba fazendo outros tratamentos, entendendo que é uma doença, e quando você vai ver, é uma outra questão, uma outra condição, exatamente. Então, por isso que a gente fala que são muitas idas e vindas, né? Então, por isso que é importante a gente ter um olhar para as doenças raras no sentido de o que a gente pode fazer, como que a gente pode trabalhar para reduzir essa jornada do paciente, para reduzir o tempo que ele é diagnosticado, porque cada ano que vai passando, e eu tô falando em anos mesmo, porque a gente tem doenças por aí, por exemplo, doenças raras, que o paciente demora de 5, 7 anos para ser diagnosticado. E aí você perde demais, né? Você tem uma piora muito grande no prognóstico, né? A partir do momento que você conclui esse diagnóstico, mas aí você já inicia o tratamento de forma muito tardia. Já está atrasado. Já está atrasado, ou seja, quantas perdas ele já não teve ao longo desse processo, né? Ao longo dessa jornada. Você já abriu a mente para mim de uma forma exponencial, porque eu não tinha essa ideia da questão, tão clara dessa questão da perda inicial que o diagnóstico já traz, né? Sim, sim. Demais, demais. Porque a depender da condição, você vai mudando de estágio, né? Nessa patologia. E tem coisas que, à medida que você perde, você não vai ganhar mais, né? E nem sempre, assim, a gente tá falando de encontrar um tratamento, por exemplo, que vai retardar a progressão de uma condição que muitas vezes a gente tá falando de uma doença que é genética. Né? Nem sempre a gente vai ter a solução definitiva para o problema, né? Fala um pouquinho pra gente a respeito de... Quando a gente fala de doenças raras, o que a gente pode entender dentro desse universo, em termos de doenças? Me cita algumas. Então, doença rara, primeiro vamos entender por que ela é rara, né? Então, quando a gente fala em 1 a cada 2.500, 2.000 e 2.500 habitantes, mais ou menos, a gente está falando de uma condição rara. Então, né? uma pessoa dentro de 2.500 habitantes já é uma doença rara. Já é uma doença rara, E aí a gente tem as doenças que são ultra raras também, né? Então, tem essa definição. Dessa? Tem. A gente tem, por exemplo, uma doença que é muito comum, né? Entre meninos, né? Crianças. Que a gente fala assim, é rara, mas não é tão rara assim. Distrofia muscular, distrofia, que as pessoas já falam mais, né? Já são mais conhecidas, exatamente. Na verdade, Então, assim, você pega a distrofia muscular de Duchenne, por exemplo. A gente tá falando de 1 a cada 3.500 a 6.000 meninos nascidos vivos, por exemplo. Mas você tem outras patologias que são muito mais raras. Você tem condições que é 1 para 1 milhão, né? 1 para 100 mil, que são as ultra raras, né? Então, assim, imagina, então, assim, você
pensar em gerar dados epidemiológicos, né? Não tem nem acesso, né, Dê, a tudo isso. Imagina você conseguir fazer uma pesquisa clínica, né, um estudo clínico com um número de pacientes suficiente para te gerar dados estatísticos robustos para você conseguir trazer uma luz, uma nova tecnologia, sim, um novo tratamento, né, para esses pacientes. Então, assim, o cenário é muito desafiador, né? Uhum. Então, a gente tem que ter esse olhar. Não dá para a gente pensar, por exemplo, num estudo clínico para uma doença rara do mesmo jeito que a gente pensa num estudo clínico para uma condição mais comum, né? Não que as outras condições não mereçam, pelo contrário, sim, merece muito, né? Hipertensão, diabetes, enfim, que são mais frequentes. Mas num estudo clínico dessas condições, a gente tem aí milhares de pacientes envolvidos, né? Você tem acesso a pessoas que estão nesse universo. Exatamente. Já nessa questão das doenças raras, não. Exato, porque às vezes o paciente ele nem foi identificado ainda, né? Então, assim, tem todo um trabalho anterior, né? Para você poder, até para pensar em fazer estudos para testar novos medicamentos, né? Você tem toda uma questão de vamos entender como é que a gente faz o diagnóstico dessa condição, né? Antes de partir para esse ponto. Então realmente bastante desafiador. Imagino. Bastante desafiador. Pelo que você já teve de conhecimento, de informação, né? Porque permeia o seu universo isso. Como que as pessoas recebem, lidam, como que é esse acesso? Eu quero entender um pouco essa mentalidade de quem está de fora, mas com esse olhar. Eu vou te falar muito assim, na perspectiva do que eu ouço dos profissionais de saúde, né? Porque eu não tenho contato direto com os pacientes dentro da minha função ali, mas o que acontece? As famílias sentem um alívio gigantesco quando eles têm pelo menos a resposta, ainda que não haja um tratamento específico. Mas sabe o que é. Mas saber o que é traz um grande alívio, porque você começar a fazer um monte de coisa, corre para um lado, corre para o outro, e não ter resposta alguma ao longo de, às vezes, muitos anos, é muito perturbador, né, para as famílias. Ou seja, né, ter respostas e não só perguntas. Exatamente, exatamente. E o impacto para as famílias, ele é muito grande, né? A gente costuma dizer que a doença, né, a condição ali, ela não é só do paciente, ela é da família, ela é do entorno, porque você muda a rotina, né? Você tem muitas situações onde principalmente as mães às vezes precisam parar de trabalhar para cuidar dessas crianças, né? Você tem muitas situações onde às vezes o pai sai de cena, infelizmente, ainda tem muito acaba isso. Virando um ponto isso tem central, dado. né, um ponto central, né? Exatamente. Tudo aquilo que você fazia e que era a tua rotina, muda tudo a partir do momento que você começa a ver que tem uma criança, um adolescente, enfim, um membro ali da família que está precisando de ajuda, que está perdido, que tem uma série de queixas, né, de sinais, de sintomas, mas que não tem um diagnóstico concluído ainda, né? Sem contar a questão financeira mesmo, né, para a família. Então, assim, são gastos para passar em consultas médicas, exames, às vezes não tem acesso, né, a certos exames não estão disponíveis nem no sistema público de saúde e nem no sistema privado, entendeu? Então, às vezes, o plano de saúde também não cobre, então tem que pagar, e ainda mais alguém deixando de trabalhar para cuidar dessa pessoa, então, assim, são muitas nuances, né, que estão envolvidas aí nesse cenário. Você sabe que eu vivi uma relação aí com a minha filha, né, do nascimento dela, que não passa nem perto de uma condição de doença rara, mas muita coisa do que você está falando em relação à rotina, eu vi na minha vida, né? Toda essa mudança, essa reorganização familiar, por uma situação que acontece. Imagino quando ainda não tem esse acesso a muitas coisas. Sim, exatamente. Se apresenta pra gente, me fala um pouquinho assim da sua formação, de como você chegou aqui. Claro. Eu sou farmacêutica de formação, né? Depois eu fui fazer uma pós-graduação em farmacologia clínica e lá que eu descobri que lá, na verdade, eu encontrei a resposta porque para aquilo que eu já vinha buscando
durante a minha faculdade, né? Que foi o que me levou a fazer a faculdade de farmácia, porque eu tinha uma curiosidade gigantesca em entender como que um novo medicamento chegava até as prateleiras ali da farmácia, como que aquela coisinha, aquele comprimidinho agia dentro da gente, o que precisava acontecer para isso tudo, né? Então, movida por essa curiosidade, eu fui fazer a faculdade de farmácia. Terminei a faculdade, mas ainda senti que tinha algumas coisas vagas ali, né? Tá faltando ainda. E aí, na pós-graduação, eu tive uma disciplina que chamava Protocolos Clínicos. E ali eu entendi, nossa, então o que eu quero é pesquisa clínica. E aí eu fui me aventurar para a área da pesquisa clínica, que são os estudos clínicos, né? Onde a gente tem a possibilidade de fazer os testes dos novos medicamentos naquele grupo específico de pacientes por qual a gente quer tratar, né? Para aquela doença específica. Então, eu acabei traçando a minha jornada muito em cima da pesquisa clínica. Agora, as doenças raras... doença rara foi algo que aconteceu na minha vida, né? Ela surgiu. Só que a partir do momento que ela surgiu, ela veio para ficar. Porque eu me encantei com isso, né? Essa possibilidade de você poder trazer o olhar e trazer luz, né, para aquelas condições que as pessoas não falam, não conhecem, aquilo que não é comum, né? Porque quando a gente está passando por qualquer coisa na vida, o que a gente mais procura será que tem alguém que está passando a mesma coisa que eu? O pertencimento. O pertencimento. Quando a gente fala de doença rara, eu penso muito nessa questão do pertencimento. O pertencimento, exatamente. Então, até assim, fazendo o link com a sua pergunta anterior, né, do psicológico aí, dos pacientes, os médicos trazem muito isso pra gente, né? Então, assim, quem mais tem essa condição além de mim? Quem mais está enfrentando isso? Como que o outro está enfrentando isso? Será que a gente pode trocar figurinhas, né? Então... É uma necessidade do ser humano esse pertencimento. Demais! E eu imagino nessa condição de o medo é tão presente, a dúvida, né? Só pergunta sem resposta por muito tempo. Exato. E aí eu pude ver muitas coisas acontecendo dentro desse cenário, né? O nascimento de muitas associações de pacientes, né? Algumas focadas em ajudar muitos pacientes de diversas doenças raras, outras mais específicas, focada numa única condição, outra focada num grupo de doenças raras, né? Por exemplo, dentro da neurologia, dentro da hematologia e por aí vai, né? Mas é importante a gente unir forças, né? A gente ter... porque o cenário de doença rara, ele é tão complexo que ele envolve muita gente. Não dá pra... Ninguém trabalha sozinho em doença rara, né? Então, o médico ele vai precisar da equipe multidisciplinar, o paciente precisa de um suporte, né? De uma associação de pacientes... A indústria farmacêutica está aí para desenvolver novos tratamentos e para dar esse apoio também. É importante ter o engajamento do governo, né? É importante que os parlamentares também entendam essas necessidades, né? Para que eles possam elaborar e melhorar os projetos de lei que tem em torno desse tema também. E você falando isso, eu tenho a impressão de que, assim, na população geral, e eu me vejo como população geral, né? O que chega até a nós? É aquele caso daquela disputa milionária que a medicação foi ou não foi aprovada. Geralmente não foi, né? Exato. A gente sabe de um caso a cada... Exato. Mas e o mundo é muito grande. Tem muito mais coisas, não é só aquilo que passa... No horário nobre da televisão, não, tem muitos mais casos, e às vezes o tratamento, ele não chega a ser aquele que, acho que acabou vindo à tona muito por conta do custo, né, desses tratamentos. Geralmente é essa informação que vem, muitos milhões. Aquele remédio milionário, né, de custo milionário que foi recusado. Exatamente, mas tem outros tratamentos que têm um custo infinitamente menor, né, que aquele, mas que ainda assim não é a realidade de muitas famílias poder pagar por um tratamento assim, né? Então, por isso que a gente precisa de muitas pessoas envolvidas, né? Para criar projetos, para criar condições para que esses pacientes tenham acesso a tratamentos. É uma situação Primeiro de que informação. nem todas as...
Também. Tá. Primeiro que assim, nem todas as patologias, nem todas essas condições raras têm um tratamento específico E já esclarecido, né? E já esclarecido, exatamente. Segundo que assim, os que têm, muitas vezes, a questão do acesso é realmente desafiadora. Me fala um pouquinho sobre o universo das pesquisas, que eu sempre achei muito interessante, e você vem desse universo. Sim, Como sim. funciona a questão das pesquisas nesse mundo das doenças raras? E, né, apesar de você não ter acesso às pessoas diretamente, mas como chega até esse universo das pesquisas? Pesquisa clínica também é um universo à parte. Hoje, por exemplo, eu estou atuando numa empresa onde eu faço todo um trabalho que a gente fala de pipeline, né? Ou seja, aquilo que está ainda em estudo clínico para ser lançado futuramente. Então, qual que é a ideia, né, da pesquisa clínica? Você fazer os testes, né, nesses pacientes e você conseguir coletar dados dos resultados desses estudos clínicos, né, em diferentes populações. Então, esses estudos clínicos, normalmente, eles acontecem em vários lugares do mundo, nos principais centros de referência, onde você tem médicos que são líderes de opinião naquela patologia, e aí eles começam a conduzir esses estudos. Claro que existe um protocolo que normalmente é desenhado, né, por um patrocinador, pelos pesquisadores, enfim. E isso é conduzido globalmente, né? E claro, né, existem aqueles pacientes que, às vezes, por não terem acesso a um tratamento ainda, eles até perguntam para os seus médicos, né? Isso a gente escuta dos médicos. Poxa, será que não tem um estudo clínico que está testando alguma medicação para a condição que eu tenho? Não tem uma novidade para mim, né? Então, muitas vezes isso acontece. E aí, assim, depois que a gente tem durante esses estudos clínicos, a gente tem que aproveitar a oportunidade, isso é muito a minha função hoje, de entender o que está acontecendo na pesquisa clínica e como que vai ser no futuro. Porque, assim, no ambiente de pesquisa clínica, tudo é muito controladinho, tudo muito certinho, né? Você tem os critérios de inclusão, os critérios de exclusão do paciente no estudo. Sempre muito protocolado. Tudo muito certinho, né? Todo mundo fez lá todos os exames, o diagnóstico, todos aqueles exames complementares e tudo mais. Só que quando você olha para a vida real, muitas vezes aqueles exames que foram fornecidos durante um estudo clínico, nem todo mundo vai ter acesso, né? Então, uma utopia, exatamente, uma pesquisa utópica. Exato, não é a realidade para muitos países. Sim. Então, qual que é o objetivo? É você entender quais são os gaps, quais são as necessidades, quais são as necessidades médicas não atendidas, né? Quais são os desafios ainda dentro do cenário da pesquisa clínica para que eu possa jogar isso para o futuro e já endereçar esses gaps para que eu tenha um lançamento, né, no mercado de um produto, aliás, para que eu tenha um lançamento bem sucedido, né? E você falando, eu já estou fazendo aqui na minha cabeça como se fosse mesmo um funil, né? Porque você pega todo o histórico das pessoas que têm possibilidade e aí você vai eliminando a participação daquelas pessoas por N razões. Exato. Né? Exato, por N razões. Exato. E quem começou lá, que de alguma forma está esperando um resultado dessa pesquisa, né? Com uma solução, com um tratamento, com uma medicação, até chegar aqui embaixo, são esses anos que a gente estava falando, né? Lá no começo da nossa conversa. Exatamente. Tá aqui nesse período, né? Exatamente. Por isso que, assim, é importante a gente estar cada vez mais informado, é importante a gente falar, né? É importante que os profissionais de saúde, os médicos tenham cada vez mais acesso à informação sobre as doenças raras, sobre as diferentes doenças raras, suas particularidades, né? Claro, dentro de cada área terapêutica e como que se faz, né, esse diagnóstico, né? Eu acho que buscar... Como que se vive esse diagnóstico. Exato. E buscar, né? Buscar o apoio das associações de pacientes também, né? Porque as associações também acabam sendo um caminho que o paciente encontra... Informativo, educativo, Exato. né? Muitas vezes
os patrocinadores que querem fazer estudo clínico também divulgam isso para as associações. Então, elas estão bem antenadas e informadas. É lá que eles se encontram. Exatamente. Ponto de encontro Exato. de quem patrocina, de quem se interessa e de quem precisa. Exatamente. Legal. Exatamente. Odê, e me fala uma coisa. Aqui no Brasil, a gente consegue dizer que a gente tem a perspectiva de algumas doenças raras mais aparentes, especificamente no Brasil, ou na nossa população? Olha, fica difícil eu mencionar para você doenças em si, mas o que eu posso te dizer em cima do que você está me perguntando é a questão, quando a gente olha para a questão genética... A minha intenção é justamente entender a genética, o ambiente, o comportamento, né? Para ver se a gente consegue uma Quando a gente similaridade. olha para a questão genética, a gente sabe que casamentos consanguíneos aumentam bastante as chances de você ter determinadas patologias. Certo. Né? Então, e a gente tem muito isso aqui no nosso país, Ainda temos muito. Ainda temos muito, exatamente. Agora, às vezes a gente encontra uma doença rara que a gente chama de uma região cluster, né, em determinado, e aí os médicos acabam trazendo isso pra gente. Olha, nessa região o número tem uma incidência maior, né? Então, no Nordeste tem uma incidência maior do que no Sul. Mas, assim, não tem como te dizer agora uma doença em específico, até porque sabe? o Brasil é enorme, exato, né? A gente tem tantas micro-regiões. Exato. E quando a gente fala do universo de mentalidade, doenças mentais, saúde mental, e a gente associa, faz um link com doenças raras, o que você pode me trazer a respeito? Nossa, aí tem, gente, tem uma infinidade de coisas. Imagina. Uma infinidade de coisas. Porque às vezes também você tem um início de uma condição que pode ser confundida, né, ou diagnosticada como, é uma depressão, é estresse, é o início de um quadro demencial, e aí quando você vai ver, na verdade, é o início ali dos sinais e acaba sintomas. Acaba virando um sintoma de uma condição diferente. Maior, de uma condição rara por trás, né? Então, enfim. É muito comum estar associado a doença rara a condições mentais, emocionais? Você diz assim, como uma consequência, a questão mental impactada em consequência do diagnóstico? Sim, bastante. Bastante. E por isso, de novo, é importante ter esse apoio, né? Multidisciplinar, né? Ter o psicólogo, né? Ter o apoio de associações de pacientes, assistente social, enfim, para entender todo o contexto ali, né? Desse paciente. Porque tem sim, com certeza. Para onde caminhamos? Qual é o futuro desse universo? Como que você visualiza isso para o futuro? Você que vê aí pesquisa, e a pesquisa, né, trabalha hoje para um futuro. Sim. Existem muitas tecnologias hoje. Legal. Que a partir de um mesmo mecanismo de ação, você consegue endereçar para várias condições, que são totalmente diferentes entre elas, né? Então, acho que isso é um caminho. Hoje eu estava até comentando sobre o lipídio LP16, você viu que tá... Você deve ter visto alguma informação sobre... Não, que é um exame de sangue que vai dar, daqui a algum tempo, uma perspectiva para você saber sobre sua condição mental, não só avaliação clínica. Tá. Né? Então, não vi ainda. Depois você dá uma olhadinha. Saiu uma pesquisa na Universidade de Lausanne que o exame de sangue está sendo uma possibilidade de detectar uma cadeia de lipídio que dá uma informação sobre a sua condição mental. Que legal. Muito interessante. Que hoje a gente fica pesquisar no clínico, você leva anos para identificar, de fato. Exato. Mas agora também com a inteligência artificial, tem uma série de equipamentos, robôs, enfim, que você consegue parametrizar para te levar a um diagnóstico, né? Então, tá bem bacana isso. Que bacana. Em termos de tecnologia, até pensando nas questões genéticas, né? Depois que a gente teve o genoma e a gente consegue identificar exatamente o ponto ali onde o problema está acontecendo, né? A variante ali que está levando a condição, você tem várias
alternativas, aí, vários tratamentos envolvendo a engenharia genética para solucionar isso, né? E eu já ouvi muitos pesquisadores dizendo que a gente está mais próximo de solucionar questões genéticas, problemas genéticos e encontrar uma cura para problemas genéticos do que para condições crônicas, como uma hipertensão, um diabetes adquirido, né, um diabetes tipo 2, enfim. Então é muito interessante, é muito interessante. A gente estava avançando bastante nisso e eu acho que daqui para frente a gente vai acelerar ainda mais essa questão de trazer medicamentos inovadores por conta da inteligência artificial, né? Legal. Porque você já tem ali uma receitinha, você vai treinando máquinas e você vai conseguindo ampliar e agilizar cada vez mais isso, né? E o que você me diz aqui? Como que a gente chega, né? Nós que estamos na população geral aqui embaixo, como que a gente lida com esse universo? Como a gente pode ser um suporte para esse universo? Como a gente pode contribuir para as pessoas que estão nesse lugar? Ótima pergunta. Por exemplo, nos sites das associações de pacientes, eles trazem sempre muitas informações e quando um novo medicamento é aprovado, normalmente isso é divulgado, né, para a população. Mas aí a gente tem um outro caminho, né, que é a incorporação desse novo tratamento, dessa nova tecnologia no sistema público de saúde. Para isso, em geral, a gente tem as consultas públicas. Olha e que bacana. Onde o público leigo consegue participar. Tá, né, gostando da nossa conversa? Públicas. Curte, compartilha, e essa parte é muito importante que você preste atenção, porque eu quero a sua contribuição nesse universo das doenças raras, e é exatamente isso que ela está nos trazendo. Muito bom. Exatamente. Fala então, mais acho sobre que isso, vale então. a pena ali ficar de olho, né, sites da Anvisa, seguir, né, profissionais que estão mais engajados com esses novos medicamentos que estão chegando, né, ver o que a Anvisa está trazendo, olhar para essas consultas públicas, né, o que está acontecendo, o que está sendo discutido. Qual que é o movimento? Exatamente, qual que é o movimento que está sendo gerado e que eu também posso contribuir, né? Porque muitas vezes você pode conhecer alguém que tem uma doença rara, você ouve, já tem um tratamento. Então, acompanhar aquilo, porque assim, daqui a pouco tá numa consulta pública e você pode dar a sua contribuição ali, a sua opinião. Percebe como a nossa contribuição, em muitas situações, ela vai ajudar muita gente e às vezes você não se dá conta do quanto você é capaz de fazer. Então, participe dessas associações, conheça, pesquise no site, esteja acompanhando pessoas engajadas, para que, de fato, a sua ação seja efetiva dentro de um universo que talvez não é o seu, mas pode ser de alguém próximo, de alguém conhecido, e que você tem, sim, como contribuir. Verdade. Muito bom. Isso aí. Dê, o que mais que você gostaria de trazer pra gente dentro desse universo, linkando pra gente a questão das condições mentais? O que você pode nos trazer ainda mais? Eu acho que buscar o apoio, né, de profissionais é fundamental, até para partir para o lado prático da coisa, né? Segmentar, fragmentar as necessidades. Isso que você falou é ótimo. Vamos um passo de cada vez, né? Exato. Então, assim, o que eu tenho para fazer agora? Porque às vezes vira um tumulto, uma confusão. Você fala, meu Deus, é muita informação para mim. O que eu tenho que fazer? Por onde eu começo? Então, assim, buscar um assistente social, um psicólogo, buscar esse tipo de ajuda é fundamental para você criar um norte do passo a passo, né? O que eu preciso fazer. E isso vai também trazer tranquilidade, né? Entender onde você está. Exatamente. E onde você precisa chegar. Quer chegar. Exatamente, com certeza. E eu imagino que nortear, né, pessoas que estão nesse momento da busca do diagnóstico ou de um diagnóstico recente, o quanto faz a diferença. Porque é como se você estivesse sentindo ali perdido no universo, num oceano que você não sabe de nada, né? Exatamente. E fora que, assim, o fato de você ficar perdido, sem a informação, sem um diagnóstico, abre muitas portas, né, na nossa mente. Aí você começa a fantasiar, a criar um monte de coisas que sai nem da realidade. Exatamente. Então, assim, por isso é importante buscar ajuda para justamente entender qual que é o próximo passo, né? O que eu tenho que fazer agora? O que eu posso fazer agora?
né? E depois que eu fizer aquilo ali, e agora? Né? E todo apoio e suporte é, de fato, um tijolinho a mais nessa construção. Exato, demais. A gente não pode negligenciar a participação de nenhum, né? De nenhum profissional que vai, de fato, contribuir de alguma forma. Exatamente. E buscar quem já viveu, né? Ou quem passa pela situação, né? Até tinha uma associação que eu seguia, acompanhava, que eles tinham um lema que era dor compartilhada é dor diminuída. Olha, que bacana. Então, essa questão de você estar inserido num grupo, né, onde você possa discutir, entender, ampliar um pouco mais a sua experiência, né, sair um pouquinho ali do seu mundinho e olhar para o que está acontecendo no seu entorno, é muito interessante, né? Quando eu logo faz pensei a diferença. em você, eu realmente pensei nessa questão do pertencimento desse público, né, das pessoas que vivem essa realidade. E esse pertencimento, ele é muito necessário para todo mundo, imagino para quem está se sentindo muito acuado por uma posição que nunca imaginou, mas que de fato chegou, né? Chegou em algum lugar que... Exato. Que interessante. Estamos então caminhando aqui para o nosso final da nossa conversa, do nosso podcast. Gostou do nosso conteúdo? Já compartilha com alguém que precisa ouvir o que a gente está falando aqui. Compartilha, curta, e eu quero saber também o seu comentário. O que você está achando dessa conversa? Dê, eu queria te agradecer em primeiro lugar por você ter vindo. Você tem algum livro, alguma dica, alguma leitura especificamente para as pessoas sobre esse universo? Eu pensei em um aqui, que ele não fala sobre todas as doenças raras, mas eu acho que é importante a gente conseguir olhar pela perspectiva de um paciente com uma doença rara. Ah, que bacana. E aí a gente tem um livro que foi escrito pelo Felipe Quarteiro, um paciente que teve distrofia muscular de Duchenne, né? Ele já cumpriu a missão dele aqui nesse plano, mas ele deixou esse presente pra gente, que é o livro Valiosa Vida, Felipe Quarteiro. Então ali ele traz, né, a história dele, a perspectiva dele enquanto paciente. Então é um livro muito rico e que traz reflexões importantes pra gente, no sentido de como a gente pode interagir, conversar, quais pontos são importantes da gente compreender. Como estar ao lado de uma pessoa. Como estar ao lado de alguém com uma condição rara, assim. Que bacana, então, fica essa dica. Também. A gente vai colocar então aqui as informações do livro também como indicação, tá bom? Muito obrigada por essa indicação, né? Acredito que seja muito rica. Sim, demais. Eu gostaria então de agradecer que você veio. E aí, pra gente finalizar, eu gostaria de fazer tipo de um ping-pong. Pra você, doenças raras, o que significa? Missão. Amor dentro desse universo das doenças raras. Neuromuscular. E o que mais você acredita que as pessoas que estão nesse universo gostariam de receber? Compreensão, respeito, cuidado. Muito bom. Dê, muito obrigada. Gostaram do nosso conteúdo? Quero agradecer a sua presença. Foi muito importante. Esse assunto é um assunto muito específico, mas é muito importante que a gente possa divulgar, que a gente possa falar, que a gente possa se informar para que a gente seja também um agente transformador, onde nós iremos frequentar. Obrigada por você estar aqui. Eu quem agradeço. Até o nosso próximo encontro e fica com a gente que a gente tem trazido coisas muito interessantes para você trabalhar também a sua mentalidade. Até! Tchau, tchau!